Bem-vindos a esta apresentação do nosso software Verbo. Nesta apresentação vamos conhecer um pouco melhor o software Verbo e algumas das suas características. Então, este software é uma aplicação que nós dizemos que serve para comunicar e aprender. Ele foi desenvolvido pela empresa Eneso Tecnologia de Adaptación, de Espanha, e foi trazido por nós, a Adapt4U, para Portugal, da qual somos os representantes oficiais deste software, em setembro de 2020. Fomos os responsáveis por toda a sua tradução, incluindo também a tradução de muito conteúdo e que ainda estamos a fazer esse trabalho, pois o Verbo está em constante desenvolvimento. Este software está disponível para Windows e para o sistema operativo Android. São duas licenças diferentes e daqui a pouco iremos ver quais são estas diferenças. Então, tal como nós dissemos, o Verbo é uma ferramenta tanto para a comunicação aumentativa, e aí podemos ter comunicação a partir de imagens, pictogramas, texto, teclados, ou então também para a aprendizagem. O Verbo conta com muitas opções de atividades já disponíveis em português, em que trabalhamos imensas competências como associação, grafemas, consciência silábica e muito, muito mais. Existe uma comunidade do Verbo que está presente neste link que vocês veem no ecrã, onde podem descarregar tanto tabelas de comunicação como atividades a partir da comunidade. Tem muitas em português, mas também encontram noutros idiomas e podem traduzir a partir das tabelas que estão na comunidade. Todas elas são editáveis. Ora bem, para descarregar, o Verbo não é um software que necessite de muitos recursos. Ele chega, se for para computador ou tablet, com Windows 10 ou superior e pelo menos 4 GB de RAM, que é o mais básico possível. Caso use o controle pelo olhar para aceder ao Verbo, aí sim é recomendável um computador com processador i5 ou superior e 8 GB de RAM. Se não for usar um controle pelo olhar para aceder ao computador, basta então o que falamos anteriormente. Caso seja um tablet ou telemóvel com Android, o exigido é um Android 6.0 ou superior e pelo menos 3 GB de RAM. Importante é que a aplicação não está disponível na Play Store do Android e todas as instalações são feitas, seja para Windows ou para Android, a partir do site do Eneso. O Verbo tem ainda uma versão de demonstração gratuita que tem uma duração de 30 dias, seja para computador, tablet ou telemóvel. E esta versão pode ser solicitada através do nosso site em www.adapt4u.com ou mandando-nos uma mensagem a dizer que querem experimentar o Verbo gratuitamente. Todas as licenças que são adquiridas são vitalícias, a não ser as licenças de demonstração que apenas têm 30 dias, todas as outras são vitalícias, ou seja, o utilizador adquire uma licença e esta fica para sempre. Não precisa de pagar mais nenhuma atualização, nem mais nenhuma anuidade. Como eu vos disse, está disponível para Windows e Android. As licenças são diferentes, ou seja, podem ser compradas individualmente ou em conjunto. E tudo o resto pode ser adquirido, seja a licença individual ou a conjunto, na nossa empresa, seja no nosso site, como tem aí o link, ou por e-mail, ou até na nossa loja física em Vila Real. As licenças são migráveis, isto é, cada utilizador, seja no Android ou no Windows, pode sair da licença e passar para outro dispositivo, ou seja, é possível usar a mesma licença em vários dispositivos, desde que não seja em simultâneo. Se não for em simultâneo, está tudo bem, ou seja, podem estar no computador, a seguir outra pessoa pode usar a mesma licença para entrar no outro computador. Simplesmente não podem estar as duas pessoas a usar ao mesmo tempo. Para isso, o que têm que fazer é migrar a licença. No fundo, têm que anular a licença no computador ou no tablet e
a posterior, podem entrar com a licença noutro computador ou tablet. Para saber como podem anular a licença, podem ver os outros vídeos da instalação, tanto no Verbo para Android como no Verbo para computador. Todas as atualizações são gratuitas, ou seja, o Verbo muito recorrentemente pede para fazer atualizações, porque, como eu vos disse, ele está sempre em desenvolvimento, está sempre a ser atualizado, com novas funcionalidades, com correção de erros, e todas estas atualizações são gratuitas. E nós aconselhamos que sejam sempre feitas, pois lá está, correspondem sempre a características novas ou então correção de erros. Então vamos lá ver quais são as principais diferenças entre o verbo para Windows e o verbo para Android. O verbo para Windows permite criar tabelas de comunicação ou atividades, permite adaptar tabelas, ou seja, editar aquelas que já existem ou atividades, e permite também utilizar, ou seja, o utilizador pode usar as tabelas diretamente no computador. No caso do Android, basicamente não permite nem criar nem editar novo conteúdo, permite apenas utilizar as tabelas ou as atividades. No fundo, o que nós normalmente propomos é a versão Android ser para o utilizador final, ou seja, ser para quem vai usar só simplesmente o verbo, e a versão de computador ser para os profissionais, a família, os cuidadores que acompanham a pessoa que vai utilizar o verbo, pois são essas pessoas que à partida estão capacitadas para fazer as alterações no software. O utilizador final, por norma, não tem esta parte de editar nem criar, até porque por vezes pode estragar o próprio conteúdo da tabela, e então a versão Android permite apenas a sua utilização. Vamos nos focar agora um pouco em Windows e depois no final da apresentação falaremos um pouco mais do Android. O Windows tem dois modos, tem um modo de edição, que é quando nós carregamos no ícone do verbo e ele abre o modo de edição, onde nós podemos criar tabelas, editar, aquelas que já existem, e temos disponíveis todas as opções, lá está, para criar mais células, para apagar células, etc. E ainda temos uma setinha no canto superior direito, que é o modo de reprodução, em que quando carregamos lá, ele vai para o modo de utilização. Aí sim podemos experimentar a tabela ou mesmo utilizar a tabela. Só é neste modo que, quando nós carregamos nas células, que elas vão falar. No modo de edição elas não falam porque lá está, estamos a editar e não a utilizar. Também podem carregar na tecla F5 do vosso teclado e ele também vai para o modo de utilização. Caso queiram sair do modo de utilização e voltar para o modo de edição, têm que carregar na tecla ESC do vosso teclado e ele volta para o modo de edição. Há aqui um pequeno truque, que é a tecla Caps Lock, que dá para bloquear o modo de utilização. Ou seja, se nós estivermos a experimentar, por exemplo, com uma criança, o modo de utilização e não queremos que a criança saia deste modo e vá para o modo de edição, podemos bloquear com o Caps Lock. Mesmo que a criança clique na tecla ESC, nunca vai passar para o modo de edição. Apenas só quando vocês voltarem a carregar no Caps Lock, que este fique desativado, é que é possível voltar para o modo de edição. Mas também podemos executar uma tabela diretamente em modo de utilização, ou seja, carregarmos diretamente no ícone de uma tabela já feita e ele abre logo em modo de utilização sem passar pelo modo de edição. Tudo aquilo que é criado no verbo ou que é descarregado da comunidade, por exemplo, tem a extensão .verbo. E só pode ser aberto se tivermos o verbo com uma licença ativa no nosso computador. Se nós não tivermos com a licença ativa ou se for uma licença de demonstração que expirou os 30 dias, já não dá para abrir. Ora bem, vamos então aqui a alguma nomenclatura sobre o software. O software permite-nos ter uma ou mais páginas
Na realidade, podemos ter páginas infinitas sobre o software, no software, e umas páginas basicamente podem ser várias tabelas de comunicação ou várias páginas de uma atividade, vai dependendo sempre daquilo que estamos a usar, e estas páginas são um conjunto de células. E o Verbo também nos permite ter quantas células nós quisermos numa só página. Podemos ter uma célula, como podemos ter 10, 20, 30, 40 células. Claro que temos que pensar que quanto mais células temos, mais pequenas elas ficam. Depois também temos a barra de mensagens, que pode ou não pode estar, ou seja, temos a opção de tê-la presente nas tabelas ou ocultá-la. Esta barra de mensagens vai servir para quando nós clicarmos nas células no modo de utilização, poder fazer a frase aqui em cima, ou seja, se a pessoa clicar eu quero comer, onde ela clicar vai aparecer a frase na barra de mensagens. Por vezes também podemos ocultá-la, principalmente em atividades ela não é muito útil. Temos a lista de páginas, que basicamente são os separadores, são a quantidade de páginas que aquela tabela tem. E por fim temos em cima a barra de ferramentas, que vai permitir então editar cada página, editar cada célula. No canto superior esquerdo temos o menu suspenso, que são os 3 tracinhos horizontais, em que se carregarmos vai-nos aparecer um menu deste género, onde podemos ir às preferências, opções, guardar tabela, exportar a tabela para PDF, etc. E logo no início vai-nos aparecer qual é o utilizador que está ativo na nossa sessão. Isto porquê? Porque o Verbo permite-nos ter mais do que um utilizador na mesma licença. Ou seja, imaginem que esta licença é usada numa instituição onde várias pessoas utilizam o Verbo. E quando assim é, o que é que acontece? Podemos ter vários utilizadores registados. Imaginem aqui que temos o Sr. António, que vai usar, por exemplo, o varrimento para aceder ao computador, mas a Filipa já não, já usa o verbo com o rato normal. E assim, cada vez que o Sr. António vier ao computador, podemos passar para este utilizador e aí vai ser gravado o método de acesso que já estava para o Sr. António. Quando a Filipa voltar ao computador, podemos passar para o utilizador da Filipa e aí então já vai ser apenas mostrado o modo de funcionamento da Filipa, ou seja, cada configuração para cada utilizador é guardada e depois só é recuperada assim que nós mudarmos de utilizador. Depois, se formos às preferências, aqui podemos mudar qual é o modo de comunicação que queremos. Também é aqui que podemos mudar a voz para português, por exemplo, a velocidade da voz. Há pessoas que acham que o verbo fala de forma muito rápida, na velocidade zero, então aqui podem mudar, por exemplo, para -1. É aqui também que podemos ver o acesso para pessoas com mobilidade reduzida e que não consigam usar o toque, ou o rato, ou o teclado. Existem diferentes tipos de seleção. Temos a seleção direta, o varrimento e a navegação disponíveis no Verbo. E o Verbo é compatível com, diria, todas as tecnologias de apoio de acesso ao computador. Ou seja, temos o rato normal, podemos aceder através de switches com varrimento, a trackball, joystick, teclados, teclas aumentadas, com ecrãs táteis, com movimentos de cabeça, controle por expressões faciais ou controle pelo olhar. Então vamos aqui focar-nos um bocadinho em como criar tabelas de comunicação, como editar tabelas. Isso só pode ser feito no Windows, como já sabem. E quando nós abrimos o Windows, eles fazem-nos logo uma pergunta inicial, que é: qual é o estilo que quer usar na tabela? Isto porquê? Porque o Verbo já tem aqui cerca de 8 estilos pré-definidos, embora todo o resto possa ser editado a posterior, temos sempre que usar um estilo inicial. Então, só para terem aqui uma ideia, o estilo CAA é um estilo que usa a chave de Fitzgerald, a chave que tem as categorias de palavras com cada cor. No estilo CAA, as células ficam com
o fundo todo pintado. Depois o CA bordas é no rebordo da célula, que fica pintado com a chave de Fitzgerald. No CA crianças também é usada a chave de Fitzgerald, mas as células são redondas. Depois temos o estilo do verbo, que é um estilo mais simples, em que as células já não estão pintadas, já não existe a chave de Fitzgerald, embora vocês possam editar sempre as células para conseguirem pintar com a chave de Fitzgerald, por exemplo. Tem um estilo minimalista, em que é ainda mais simples que o estilo do verbo, em que todas as células têm o mesmo formato, a mesma cor, e é tudo muito igual, é muito simples, tal como o nome indica. Depois temos o alto contraste, que é um estilo mais adequado para déficit visual, em que temos o fundo preto e as células amarelo. O apenas texto claro e apenas texto escuro funciona apenas para teclados e não para pictogramas ou imagens. E vocês escolhem um e depois começam a fazer tabelas nestes estilos. Contudo, volto a referir que é possível personalizar todos os estilos de página e células, de acordo com as preferências ou as necessidades do utilizador. A nível de páginas, o que é que nós podemos alterar? A cor de fundo, colocar imagens de fundo, o tamanho ou ocultar a barra de mensagens, a fonte e a cor de letra da barra de mensagens e alterar o espaçamento entre linhas e colunas de células. Se falarmos propriamente das células, podemos alterar a forma, podem ser quadradas, ovais, redondas, e a cor de fundo da célula. Podemos alterar a cor e a espessura do contorno, a fonte, o tamanho e a cor de letra, o alinhamento do texto, se é em cima do pictograma, abaixo do pictograma ou a meio, converter todo o texto em maiúsculas ou minúsculas e ajustar a proporção da imagem na célula. Para nós editarmos para criarmos uma nova célula, fazemos o duplo clique numa célula vazia, vamos atribuir uma função de comando à célula, ok? Se for uma célula de comunicação, então temos que ir à opção diz algo e depois então escolher, neste caso se usarmos a chave de Fitzgerald, qual é a categoria da palavra. Temos ainda a opção do ler, do limpar e do apagar, que são células que só funcionam na barra de mensagens, em que o ler lê a barra toda, o limpar limpa a barra de mensagens e o apagar apaga a última célula adicionada. Vamos ver então aqui um vídeo que vai mostrar tudo isto e também para vos mostrar que o verbo faz a conjugação de verbos automaticamente. Então, clicamos numa célula, escolhemos qual é a categoria, fazemos a palavra e escolhemos o pictograma. Clicamos numa célula, escolhemos qual é a categoria, escolhemos qual é o pictograma que queremos para a célula e clicamos em OK. Estamos aqui a fazer várias células, é sempre a mesma coisa. Vamos criar aqui várias células, sempre de igual forma. A seguir já vamos criar células de verbos. E aqui o objetivo é vocês verem a conjugação de verbos e vão perceber que não têm que fazer nada a não ser fazer uma célula normal. Escolher verbos, escolher qual é a mensagem, escolher qual é o símbolo e OK. E vocês vão ver que automaticamente, quando colocarmos em modo de utilização, o verbo vai fazer isto de forma automática. Vamos colocar aqui as células referentes à barra de mensagens, o ler, o limpar e o apagar. Vamos ainda só apagar aqui esta barra de células vazias, esta coluna, e agora vamos pôr em modo de reprodução. E aqui temos. Neste momento os verbos estão no infinitivo e quando escolhemos uma palavra, uma pessoa, eles passam para o tempo verbal dessa pessoa. Ou seja, aqui colocamos em nós e ele passou para queremos e estudamos. Logo a seguir que selecionamos, ele fica no infinitivo. Aqui o ela passou para quer ou estuda. E como viram aqui também as funções do apagar e do limpar, em que o apagar apaga a última célula e o limpar limpa a barra toda. Também podemos atribuir um comando como ir para uma página. Isto é para nós criarmos hiperligações entre tabelas, entre páginas. Eu tinha-vos dito há pouco que podiam ter quantas páginas vocês quisessem e podem interligar entre essas páginas. Vamos então ver aqui um pequeno vídeo que mostra isso, ou seja, numa célula vazia fazemos duplo clique, clicamos em ir para uma página, ir, e agora escolhemos qual é a página que queremos ir, neste caso uma nova, damos o nome à página,
Clicamos em OK, podemos procurar por um pictograma e depois, ao fazermos OK e depois novamente OK, vamos ter várias ações. Criamos uma célula de ir para uma página e criamos ainda uma nova página com o botão voltar. E aqui nesta nova página podemos pôr mais conteúdo, ok? Tal e qual como criamos há poucas células. E depois de criarmos as células, vamos então ao início, ok? Vamos aqui criar mais uma. E vamos então ao início, pomos em modo reprodução e agora quando fizermos uma frase, por exemplo, eu estudo, vamos à célula que acabamos de criar e ele passa para uma outra página. No final de fazermos a frase, podemos voltar à página anterior, ou seja, ao início, e, por exemplo, ler toda a frase ou apagar e fazer uma nova frase. Depois, se for uma célula já existente, é só fazerem um duplo clique nessa célula e vai-vos aparecer aqui a opção de editarem o texto, de editarem o pictograma, de editarem o estilo ou de fazer novos comandos. Cada célula pode ter mais do que um comando, não precisa de ter só um, pode ter vários, e os comandos são executados pela ordem que aparecem nesta lista de comandos, ou seja, consoante aquilo que lá estiver, ele será executado dessa forma. Sobre o conteúdo das células, o que é que estas podem ter? Podem ter texto, pictogramas ou ambos, e o verbo inclui automaticamente a biblioteca do Symbolsticks, mas também podem instalar a biblioteca do Arasaki e do Plice. E também podem usar imagens reais que estejam guardadas no vosso computador e podem fazer o upload dessas imagens para as tabelas. Há alguns exemplos de tabelas de comunicação. Temos aqui este primeiro exemplo, que é um exemplo com a chave de Fitzgerald e com pictogramas. Este segundo exemplo com a chave de Fitzgerald, mas apenas com texto, para pessoas que sabem ler e escrever. Este outro exemplo com pictogramas, mas sem a chave de Fitzgerald. Este exemplo do lado direito com imagens reais apenas, sem qualquer tipo de pictogramas. E aqui temos os teclados alfanuméricos com predição de texto, ou seja, em que é para pessoas que sabem ler e escrever e podem escrever aquilo que quiserem, as palavras, e vai sugerindo algumas palavras começadas por aquelas letras. Têm a opção de guardar notas, que são expressões rápidas, que o utilizador pode gravar para não ter que escrever frases completas. E tudo isto tem síntese de voz em português. No verbo também podemos ter histórias adaptadas, sejam elas com pictogramas ou apenas com a ilustração da história, e também temos atividades, como dissemos logo no início, por exemplo, atividades de cálculo, atividades de consciência silábica para organizar as sílabas de uma palavra, de associação de objetos a um tema, associação do que é igual, sequenciação, rotinas, por exemplo, temos muito conteúdo mais para o contexto escolar do que é, por exemplo, masculino, feminino, o singular e o plural, muitos de contagem, sinónimos e antónimos, aqui a cuidado visual, existem dezenas de atividades já disponíveis. Os comandos das células, o que é que podemos ter? No caso de ser uma célula de comunicação, podemos ter o dizer o texto da célula, que diz o que está lá escrito, dizer um texto que é diferente do que está lá escrito, também podemos reproduzir ficheiros de áudio ou gravar diretamente a nossa voz no verbo. Ok? Ou seja, se quiserem gravar a vossa voz, o verbo também tem esta opção. Outros comandos que são importantes, o guardar PDF, que já vamos ver um pouquinho mais à frente o quanto isso pode ser importante, abrimos outras tabelas, colocarmos a data e hora na tabela, podemos fazer tabelas com música, desativar células, respostas, etc. E aqui está a questão do PDF, ou seja, uma das vantagens de usar o verbo é que ele não é só bom para fazer tabelas digitais, como também físicas. Ou seja, nós podemos fazer uma tabela de comunicação no verbo e transformá-la depois num caderno de comunicação. Para isso,
Vamos ao menu suspenso, que é aqueles 3 tracinhos no canto superior esquerdo, e optamos pela opção exportar a página para PDF. E escolhem quais são as páginas que querem e guardam em PDF e depois imprimem e plastificam. Não se esqueçam de ocultar a barra de mensagens e a eliminar as células de ler, apagar e limpar, pois tanto estas células como a barra de mensagens não são propriamente úteis na parte física. Para finalizarmos, vamos agora ao Ver para o Android, que é muito mais simples. Ele pede novamente o e-mail e a senha e depois basta abrirem as tabelas de comunicação. Para irem ao menu, carregam no botão para trás do vosso tablet ou do vosso telemóvel, abre este pequeno menu. Nas preferências, nós temos as questões de mudar o idioma, mudar a voz, mudar o modo de acesso. No abrir tabela, vamos buscar uma tabela que já esteja no tablet ou no telemóvel. Descarregar tabelas online é um link direto para a comunidade do Verbo, e aí podemos descarregar para o tablet e para o telemóvel e depois ir a abrir tabela para abrir. E por fim, o sair para sairmos da aplicação. Porquê é que nós gostamos muito do Verbo? Primeiro, achamos que é uma aplicação muito simples e intuitiva, acaba por ser muito simples editar tabelas e criar tabelas, porque no fundo é muito pouco complexa e o caminho é sempre o mesmo. É personalizável, nós conseguimos personalizar tudo consoante as preferências e a necessidade de cada um, e sabemos que a comunicação aumentativa é muito importante que seja personalizada a cada um e o Verbo permite-nos isso. É acessível, ou seja, está disponível para ser compatível com todas as tecnologias de apoio, ou seja, independentemente da deficiência motora que a pessoa possa ter e do método de acesso que ela use para aceder ao computador. O Verbo é acessível e pode ser usado em diferentes contextos, ou seja, pode ser usado em contexto de escola, em contexto de casa, em contexto de terapia, seja para crianças, seja para adultos, seja para idosos, pode ser usada por diferentes pessoas. E bem, espero que tenham gostado desta apresentação sobre o Verbo. Alguma dúvida que tenha surgido, por favor não hesitem em entrar em contacto connosco através do geral@adaptforyou.com.